Boa noite, galera! Terça-feira chegando, mais um Cola no Cast, diretamente aqui do Pocket Studio. Gratidão aí ao Glauco Rock na Teia, Landfit, Ednei e o Careca Latarulo de lá da Arte Galpão Ipiranga. Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que quebra ossos, mentira. Eu tô aqui com uma profissional, aliás, com a melhor profissional, pelo menos aqui de São Paulo. Ela é quiroprata e tem uma clínica que se chama Mãos que Curam. Eu acho que vocês já devem ter até visto alguma coisa minha lá. Que eu falei, Fê, vamos voltar no Cola no Cast, porque tem muita coisa que não foi falado ainda. E eu achei muito pertinente a gente voltar e também responder as suas perguntas que deixaram lá pra gente da última vez que a Fernanda veio. E se continuar essas perguntas, vai ter Fernanda aqui pelo menos uma vez por mês ou duas vezes, quem sabe, depende de você. Eu tô falando realmente de Fernanda Braga, a CEO da quiropraxia, Mãos que Curam Quiropraxia. Exatamente. E curam de verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou outra pessoa depois que eu passei pelas mãos da Fernanda. O objetivo é esse, né? É curar, a pessoa ficar bem, pleníssima, zero dor. Caso a pessoa tenha alguma outra disfunção que impeça de ficar zero dor, a gente vai tratando de outras formas também, sempre com um trabalho multidisciplinar, se for o caso, né? Mas ali a gente tá pra entender o que a pessoa tem, qual patologia tem e tratar da melhor forma, né? Não, e assim, é muito importante a gente saber, porque o que acontece? Geralmente, as pessoas falam, mas eu já fui lá, não preciso voltar. Cara, a manutenção é extremamente importante, não é? Exatamente. Pensa assim, a gente tem um carro. Você pegou um carro zero. Ah, só porque ele tá zero, ele tá novo, eu nunca vou precisar fazer manutenção. Só preciso fazer manutenção em carro velho. Já que é novo, não preciso. Não faz sentido, né? Então, você sempre tem que trocar o óleo, você tem que fazer manutenção, olhar o pneu, o balanceamento, tudo. Nosso carro é nosso corpo, né? Que leva a gente para todos os lugares o tempo todo. Então, é importante, sim, a gente fazer manutenção. Por mais que, é o que eu falo para os pacientes, você veio com uma condição. Não é porque você deixou de sentir que ela deixou totalmente de existir. Tem algumas patologias que continuam existindo. E é justamente por conta disso que a gente precisa fazer manutenção. Porque as coisas do dia a dia vão acontecendo e vão fazendo com que a gente sinta de novo outras coisas, crie novas, né? Ou as que a gente já tinha, volte a sentir. Porque a gente fala que na quiro, o que traz, né, o desalinhamento, que é o que a gente busca, que é a subluxação vertebral, são 3 estresses. Estresses físicos, que é a parte de postura do dia a dia. Químicos, que aí entra alimentação, medicamentos, toda a questão química que a gente ingere. E emocionais, né? Que ninguém tá aí, ninguém é Buda o dia inteiro. Que fica pleníssimo. Ai, não me estressa. Estressa, gente. Estressa e acaba que isso tudo é acumulado no nosso corpo. E é como eu falei, todo dia a gente vai ter os 3 estresses. E aí, por isso que vai criando novamente. Então, é importante, sim, fazer manutenção, principalmente para quem tem alguma patologia já instalada. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu, antes de conhecer a Fê, eu fui em outro lugar, em outra clínica, né? E me prejudicou, né? Por quê? Aí depois eu, conversando com a Fê, muito provavelmente, é porque a pessoa não era capacitada o suficiente para poder mexer no que ela mexeu, né? Por quê? Porque as pessoas vão lá e fazem um curso de 6 meses, de 8 meses, de 3 meses, ou fazem curso pela internet, né? Quando na realidade, precisa de uma faculdade, né, Fê? Alerta treta aí agora, a Ana tá criando, hein? Mas é a verdade, gente. Mas é verdade. Mas é que é uma questão muito, muito falada e muita gente não aceita, né? Tem gente que acha que pode, ai, nossa, eu vou só fazer um curso porque é só estralar e vou lá e estralar as pessoas. E na verdade, não. A gente tem que entender que nossa coluna tem ali no meio uma medula passando. Cadê a coluna que eu pedi pra você trazer? Na próxima você vai trazer pra mostrar. Eu esqueci como... E eu saí da clínica hoje, hein? Saí da clínica e vim pra cá. Esqueci. Mas a gente tem uma medula que passa no meio da nossa coluna, né? E a medula que passa ali é quem vai
dirigir todo o nosso corpo, podemos dizer assim. É a central de controle, né? Porque sai informação do cérebro, passa pela medula e é transmitido através dos nervos que estão tudo em coluna. Então, pensa comigo, se você tem isso aí no meio, aí vem alguém que não sabe o que tá fazendo, mexe ali na região, pode dar muito ruim, sabe? Além de que você, por exemplo, tem patologia na sua coluna. Sua coluna não é uma coluna extremamente saudável. Sim. Então, se você mexe de qualquer jeito, você vai criar uma alteração. E tem gente que acha que, ai, não, é só chegar lá, estralar e tá tudo certo. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Tanto sabe que você ficou com dor, ficou pior do que você estava, justamente porque foi manipulada por alguém que não era quiropraxista. Porque isso é a diferença. Quiropraxista graduado, né, que é uma faculdade de 4 anos que a gente estuda tudo certinho, ajusta. Quem não é graduado, manipula. Então, uma coisa é manipulação articular, outra coisa é ajuste articular. O ajuste é feito por quiropraxista e apenas quiropraxistas, né? Então, vale a pena, né, sempre pesquisar, ver direitinho com quem você está passando, se é alguém que sabe o que está fazendo, porque existem contraindicações da quiropraxia, né, que tem gente que acha que não, mas tem. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, a Fê fez uma anamnese comigo, assim, pra saber exatamente o que eu tinha. E ainda me pediu o exame. Falou, você tem o exame? Quero ver. Pra saber até onde ela pode mexer. Exatamente, né? Porque eu acho que, assim, dentro da área da saúde, a gente tem que entender que investigar nunca é demais. Então, você pergunta, eu sei que essa pessoa não, sei lá, é um amigo meu que eu sei que nunca sofreu um acidente, mas não custa nada você perguntar. É uma pessoa que tem hábitos muito saudáveis, então provavelmente não vai ter um colesterol alto, sei lá, uma coisa assim. Mas tem que perguntar do mesmo jeito, porque vai que tem algum fator genético que faça essa pessoa ter. Então é importante a gente sempre perguntar. E se o paciente já vem com a patologia, um diagnóstico fechado do médico e tudo mais, ok, não custa nada você olhar o exame e dar o seu diagnóstico também, a sua análise clínica para você fechar o diagnóstico, assim como o diagnóstico já foi dado, você bater o martelo e falar, realmente é isso mesmo. Então, já que a gente estuda isso, tem que colocar em prática, né? E outra, a quiropraxia também não é só pra coluna, né? Não. Você mexe com todas as articulações do corpo, né? Toda articulação que seja sinovial, né? Articulação sinovial que tem um líquido sinovial ali dentro, que é um líquido responsável por lubrificar, dar movimentação e tudo mais. Então, a gente mexe em joelho, ombro, punho, cotovelo, pé. Toda a articulação do corpo a gente mexe. Os tarsos, metatarso, mexe falange, também, mexe também. Então, assim, quando tem alguns pacientes que eles chegam lá falando, nossa, tem uma dor lombar. Aí você começa a tratar a dor lombar do paciente. Depois de uma segunda, terceira sessão, ele vem comentar sobre, eu tenho o meu ombro esses dias incomodou, mas lombar tá melhor, mas o ombro tá incomodando. Mas como você não mexe, eu falo, opa, não, peraí, eu mexo sim. E aí tem gente que fica, nossa, sério, você mexe também no ombro? Eu fico tipo, sim! E aí quando a gente começa a tratar também, os pacientes falam, nossa, melhorou bastante. Porque além do ajuste, né, a gente faz uma parte de trabalho muscular, principalmente lá na clínica, porque tem a massoterapia depois da sessão de quiro, né? O que é um diferencial também. Sim, porque lá na clínica, eu acho que assim, eu sempre pensei nisso, eu sempre achei que não adianta só eu mexer na parte articular do corpo do paciente se a gente tem musculatura associada, a gente tem outras coisas. Então, a partir do momento que a gente tem e que isso pode estar influenciando para o quadro de dor do paciente, é importante a gente trabalhar também, né? Antes quando eu trabalhava em uma outra clínica, eu trabalhava isso com o meu paciente. Só que isso fazia com que eu ficasse muito mais cansada, que eu perdesse um pouco mais de tempo ali naquela sessão, e às vezes isso atrasava um pouco a agenda. Então eu falei, no estilo de atendimento da minha clínica tem que ser quiropraxia e massoterapia associada, porque, nossa, sei lá, glúteo dessa pessoa está muito contraturado, tal pessoa, vem aqui, salta o glúteo desse paciente, que aí a gente consegue fazer um trabalho bem completo, né? Sim. Então, isso é muito importante para quem tem patologia de membro, que a maioria das vezes que é alguma coisa em membro, vai ter musculatura associada. Então, a gente sempre trabalha bastante na massa. Também tem as ventosas para ajudar no processo inflamatório, vascularização. Então, lá na clínica é bem completo. Aliás, acho bom gente, eu acho que ela vai até colocar também, que a gente tinha conversado, reiki. Basta quererem fazer. Que a gente tá esperando um senhorzinho, vulgo Vitor,
Não vai pegar ele, que ele não vai querer também. Que ele tem vergonha de aparecer no vídeo. Não vai aparecer, ok. Mas eu já ofereci pra ele que eu sou mestre em reiki. Se vocês não sabem, estão sabendo. Mas sabe por que ele não fez até agora? Porque não pode comer carne. Exatamente, entendeu? Mas é durante 30 dias só. Mas é que o pai dele tem um problema. Churrasco mais de uma vez na semana. Eu amo, né? Mas aí ele ia ter que ficar um mês sem comer carne, coitado. Ele ia surtar. Por isso que ele não fez até agora. Eu vou pegar ele de jeito. Mas aí a gente arranja qualquer coisa, a gente arranja outra pessoa pra poder pôr. Porque eu acho muito legal o reiki também. Eu acho que é importante trabalhar essa parte energética. Além de tudo isso, ainda alinha a pessoa, né? Os chakras. Os chakras. Olha parte energia. Querendo ou não, tudo é energia, né, Aninha? Tudo é. Tudo é energia. Falando em tudo é energia, quando chega algum paciente pra você que tá com aquela... Você deve sentir, né? Que tá pesado, que tá não sei o que. A pessoa sai mais leve e você tá assim, ó. A pessoa fala, nossa, você viu que eu fico muito bem. Eu... Mas acontece. Querendo ou não, é o que eu falo, né? O paciente tá com dor. Tá ali meio melancólico por estar com dor, então às vezes fica um pouquinho mais pesadinho mesmo, a gente sente, porque querendo ou não a gente encosta muito no paciente, né, Sim. Tudo pela mão, então acaba que sente um pouquinho, aí depois acende uns incensos, faz uns negócios, limpa, é isso e foi. E é muito legal porque assim, a Fê tem outros profissionais que trabalham na clínica que são tão capacitados quanto ela, porque foram treinados pela Fernanda mesmo. Sim, né? eu tenho muito isso. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas a aprenderem, sabe? Desde a faculdade eu sempre tive isso muito dentro de mim, assim. E aí, quando eu trabalhava... eu já faço isso há um tempo. Quando eu trabalhava em uma outra clínica, eu já fazia isso com os profissionais de lá. E eu levei isso pra minha também. Então, todo mundo que é contratado lá na clínica, obrigatoriamente tem que ficar um tempo fazendo treinamento comigo, assistindo atendimento, pra entender o ritmo da clínica, o padrão de atendimento. Eu deixo você atender do jeito que você quiser, mas se estiver dentro do meu padrão. Porque senão vai passar comigo, depois vai passar com você e vai ser muito diferente. Não faz sentido. Você não pode sentir diferença se você passa comigo ou com outros 4 profissionais, sabe? Então, eu sou muito rígida em relação a isso. Acho que tem que ser assim, sim, né? Por mais que cada um tenha a sua individualidade, o ajuste em si, a maneira de ajustar, de palpar, de diagnosticar, tem que ser muito semelhante. Então, todo mundo lá realmente é treinado por mim. Eu sou bem chata em relação a isso, às vezes até demais. E quando a pessoa mas acho importante. Tem umas queixas principais aí. Quais são? O que chega mais pra vocês na clínica? Quais as principais queixas? Eu acho que o que mais chega pra gente é dor lombar hoje em dia, assim. A lombar é o campeão, né? Quando não é lombar, é cervical. Então, hoje em dia, a gente tá pegando muita má postura. Então, a galera reclamando muito do calombinho aqui atrás. É verdade, gente. O pessoal fala muito desse calombinho, aquela tensão que sente aqui na região de trapézio e cervical também, por conta de trabalhar muito tempo em computador. Querendo ou não, a pandemia, ela foi um divisor de águas para muitas coisas, né? Inclusive para a coluna das pessoas. Porque todo mundo parou de fazer atividade física, parou de sair, parou de, sei lá, fazia natação, sabe? Começaram a trabalhar em casa, então muita gente não tinha a ergonomia da forma correta para fazer o seu trabalho, então não tinha uma cadeira confortável, uma mesa na altura certa, o computador normalmente estava um pouquinho mais para baixo, tinha gente que trabalhava na cama. Um monte de paciente fala, eu trabalho sentado na cama, eu fico tipo... Você tá de brincadeira. Então, o que a gente pega mais hoje realmente é a dor lombar e má postura, né? E a má postura vai dar aquela dorzinha aqui que vem pra cervical. Gente, mas, ok, falando de trabalho, pra quem trabalha home office, que tem muita gente hoje trabalhando home office, qual é a postura correta? Essa altura da mesa, pra mim, estaria correta, por exemplo? Tá boa essa altura, porque assim, é o que eu falo, a gente tem que tentar manter o máximo do nosso braço com os 90 graus pra gente conseguir apoiar. Que seria aqui. Então, porque se tá muito baixo, às vezes a gente vai fazer isso aqui pra poder acompanhar, porque tá baixo. Se tá muito alto, você vai ficar assim, então você vai acabar tensionando essa região. Se você consegue apoiar aqui tranquilo e apoiar de verdade, não assim. Apoiar aqui. Porque tem gente que quer ficar com o teclado assim, e não é assim. Você tem que apoiar a sua mão pra você digitar.
Apoiar o seu braço pra você digitar. Isso é interessante, hein? E aí a cadeira, por exemplo, tem que ser uma cadeira que tenha um encosto confortável. Então tem que ter um apoio lombar. Que abaixar só um pouquinho. Aqui, ó. Que aí Sim. o braço realmente tá apoiado. O apoio lombar também é importante da cadeira, né? Tem algumas cadeiras que já vêm com aquela voltinha aqui na região de lombar e tem outras que não. As que não vêm, é muito simples, não precisa comprar outra cadeira. Vende o apoiozinho, é baratinho, não é caro, não. Você consegue comprar pela internet, aí você apoia, coloca aqui. Os pés também estarem apoiados no chão. Tem gente que até compra aquele suporte. Então, tem um suporte que ele é assim, né? Deitadinho assim. É bom esse suporte? É bom porque você vai deixar seu pé apoiado. Porque quando a gente é baixinho, igual a gente. Igual nós. Que a gente é baixinho, o nosso pé não encosta no chão muitas vezes, né? Então fica a perna ali sambando. E aí isso faz com que a gente, pra tentar encostar, arraste o bumbum pra frente na cadeira e acabe trazendo uma rotação aquizinha de então, pelve. O ideal seria a cadeira, então, aqui, onde eu tô, apoiada na coluna e os braços bonitinhos exatamente também. Aqui, como eu tô, como vocês estão vendo aqui nessa câmera de cá. Exatamente. Né? E o computador, é importante que ele esteja na altura dos nossos olhos, né? Pra gente não ter que fazer isso pra olhar pro computador. Então não dá pra ser um laptop. Não. Porque daí você tem que ter digitar suporte. aqui e aqui em cima tá aqui, por exemplo. A tela aqui é onde eu tô. Caraca, meu. Se você quer ter um notebook, compre um suporte. Compre o suporte em um teclado separado. Que aí você vai olhar aqui na direção dos seus olhos e aqui você vai digitar. Porque senão você vai ficar assim durante horas do seu dia. Porque ninguém trabalha só 1 hora por dia. A gente trabalha durante horas. Então, imagina, são horas que você tá assim. E aí vai pesando pra baixo, aí você vai cansando, e aí vai virando um camarão, assim, na cadeira. E por isso que tem também aquele calombinho que faz aqui, ó. Exatamente. Por que é o calombinho daqui? Celular na mão. Pá, você tá aqui olhando pra baixo. Eu falo pros pacientes, gente, segura o celular aqui em cima. Ah, mas cansa o braço, então você ficou muito tempo. Vai, desiste, fica sem celular durante o tempo. Mas o pessoal tá com muita alteração postural ultimamente. Eu tô ficando realmente preocupada, assim. Esses dias mesmo... Foi no final da semana passada. Foi um menino de 11 anos lá. A mãe dele falou, esse menino tá ficando torto, ele tá ficando corcunda. Aí eu falei, calma, não fala assim. Vamos ver primeiro como que tá e tudo mais. E realmente, ele tá com muita alteração postural. Por quê? Porque ele fica o dia inteiro jogando videogame. Quando não tá no videogame, tá no celular. E a gente tem o hábito de descansar o celular na perna pra poder olhar muitas vezes, então fica olhando muito pra baixo, né? E aí eu falei pra ele, é o seguinte, sua mãe tá querendo fazer um tratamento com você. Só que se você não ajudar, não vai adiantar nada, né? Aí a gente tem que conversar, quando é criança, a gente tem que conversar, orientar bastante, né? Pra eles entenderem a importância do que está sendo feito ali. Porque senão também depois chega em casa e não muda nada e a mãe só vai ficar brigando o dia inteiro e ele achando que ela é uma chata. E principalmente... para os jovens aí, né? E para quem não estudou, não pode fazer o estalo do amiguinho, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Você pode quebrar. Falando em pescoço, filha, o meu hoje tá sei travado. Lá o que aconteceu, né? Tá travado. Mas as pessoas têm muito medo do estalo em si. Porque não é o osso, né? Não. Como é que é isso? O estralo em si é uma bolha de gás que estoura no meio da articulação, né? Então, a gente tem um espaço entre um ossinho e outro que é da articulação e às vezes fica uma bolinha de gás ali. Quando a gente faz o movimento, ela estoura, né? Mas não é que, nossa, quebrou ou movimentou demais ou alguma coisa do tipo. Não é nada disso, que muita gente tem medo de ser isso, né? Sim. Do pescoço, então, é o que o pessoal tem mais medo. Eu tenho uma tia que fala que tá matando galinha quando faz. Mas é porque os filmes do Bruce Lee, por exemplo, né? Vai lá, a pessoa morre. Então... é óbvio que a gente vai ter medo. Você acha que se eu conseguisse quebrar o pescoço das pessoas com a mão, eu ia me estressar? Eu não ia. Eu ia simplesmente falar assim, vem aqui que eu vou fazer um coisinho em você. Não tem como, a gente não tem força suficiente pra fazer isso, né, na mão. Tem muita estrutura na região. Então, é muito difícil isso acontecer, principalmente se é uma pessoa saudável. Existem patologias que são contraindicadas, que pode, sim, dar alguma coisa... ruim, né, em relação ao ajuste cervical, mas é por isso que tem a importância da anamnese que você falou, por exemplo, que eu fiz com você. Por isso que tem que passar com um profissional graduado que sabe fazer uma anamnese.
Alfinetada. E pra quem tem osteoporose, por exemplo, dá pra ser ajustado ou não? Dá. Osteoporose não é uma contraindicação absoluta à quiropraxia, né? Até porque as pessoas acham que a única técnica que existe na quiropraxia é aquela que estrala, faz barulhão e é o que a gente posta normalmente. Na verdade, não. Existem outras técnicas que a gente não necessariamente vai ter estralo, né? Existem técnicas que a gente consegue preservar um pouco mais a região articular e a parte óssea do paciente. Então, de acordo com o que o paciente tem, a gente muda a técnica, né? A gente muda a forma de ajustar para a gente conseguir dar o alívio para o paciente que ele precisa, trazer o alinhamento articular, mas não necessariamente com o estralo, né? Então, tem outras técnicas. Tem muita gente que tem essa patologia e acaba não indo por medo, né? Porque o osso... eu tenho osteoporose, vai quebrar meu osso. Não, então a gente já sabe que não. Não, pode fazer sim. A gente muda a técnica, né? É igual ajustar criança. Eu não vou ajustar uma criança igual eu tô ajustando um adulto de, sei lá, 40 anos. Não é a mesma coisa. Idoso? Idoso também, super deve fazer, né? Eu tô perguntando, mas a minha mãe vai lá, tá, gente? 84 anos e tem ajuste, porque ela tem um calombo aqui mesmo, né? E ela tava torta assim, ó. Tava. Mãe, tá tudo bem? Tá normal. Só que não, né? É que acostuma, né? Acha normal. Mas idoso deve fazer, né? Com o tempo, os anos vão passando e a gente vai criando algumas patologias degenerativas mesmo. Tem como a gente prevenir muito elas, né? Mas também quem já tem como a gente controlar um pouco mais e trazer um pouco mais de conforto pro paciente. Porque é o que eu falo pros pacientes, quem tem dor todos os dias não tem qualidade de vida. Sim. Imagina você dormir e acordar com dor. Você dormir e acordar sentindo a mesma coisa, se sentindo do mesmo jeito. Então, cara, se você tem alguma coisa, vai, procura. Se você não puder fazer, o profissional vai chegar pra você e falar assim, ó, Aninha, você não é um paciente de quiropraxia. Vou te encaminhar para o profissional tal que ele vai cuidar dessa patologia da forma correta. Então, a gente aprende na faculdade quando ajustar e quando não ajustar. Né? Quando não é um paciente de quiro, para quem a gente tem que encaminhar de acordo com cada patologia. Então, é importante fazer uma avaliação, né? Então, quiropraxia para todos, né? Por isso que tem vários tipos de técnicas. Sim. Mas, dependendo da patologia, eu não posso ajustar a sua cervical, por exemplo, por alguma disfunção neurológica. Eu vou te encaminhar para o neuro, para ele fazer as análises, todos os exames. E aí, sim, a gente decidir como que vai ser o caminho do seu tratamento, entendeu? Para quem tem, vamos supor, algum outro tipo de patologia, tive câncer, tive, sei lá, eu, por exemplo, que eu cheguei lá, minha queixa era, eu já quebrei a minha costela. Não tem problema. Falei, então tá bom. Tanto é que ela ajusta e eu nunca senti dor na costela depois de ajuste. Sim. Né? Onde já teve fratura, eu nunca ajustei a costela que você teve fratura, né? É que onde tem fratura, a gente não vai ajustar a região. Entendi. Entendeu? Onde você tem cirurgia, eu não vou ajustar a região. Então, é muito isso. A gente identificar onde tem alguma coisa e não mexer caso eu não possa nessa região de acordo com o que o paciente tenha, entendeu? Então, por exemplo, você já fez diversas sessões comigo. Você nunca sentiu nada, mesmo você tendo quebrado a costela há uns anos atrás. Então, é só a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Ó, essa costela aqui eu não vou mexer, porque realmente já teve alguma coisa. Mas o resto da sua coluna pode mexer normalmente, não tem problema. Quem tem túnel de carpo? Então, isso dá pra ajustar? Dá pra ajustar, né? A gente... Mas assim, eu deixo sempre muito claro pra que dessa patologia do túnel do carpo que eu não vou garantir nada. Porque tem alguns casos que tá muito no início, né? E evolui muito devagar. Tem outros casos que tá no início e evolui muito rápido. E às vezes não tá nem no início e a pessoa nem sabe, já tá aí há muito tempo. Então, eu acho sempre importante passar com o médico primeiro pra gente ver o nível que isso tá acontecendo. Mas a gente consegue dar um alívio, sim. A gente dá um alívio, não vou tratar, porque a síndrome do túnel do carpo não é algo que a gente realmente faça um tratamento absurdamente perfeito e que vai resolver todos os problemas. Porque tem alguns casos que são realmente cirúrgicos, né? Tem gente que já chega lá no estágio cirúrgico e fala, cara... Não tenho o que fazer. Aí eu não tenho o que fazer. Mas a gente consegue dar um alívio, sim, no túnel do carpo. Aí, gente, se você já tem algum problema, já começou alguma dor, procura. Procura lá. Mãos que curam, quiropraxia. Você vai ver só. Chega lá, @quiropraxia mãos que curam, vocês vão ver minha cara. Aí vocês vão falar, ela mesmo. Mas, gente, é babado, porque, cara...
não tem como não dar certo. Uma Entendeu? patologia que muita gente pergunta pra mim se pode, se não pode e tal, é a hérnia. Hérnia. Mas eu tenho hérnia. A hérnia. É que pra você, como você já faz, é tão tipo, ai, nossa, eu tenho e faço, então tá tudo bem. Não tem nada, né? Mas tem muita gente que pergunta, Fê, eu tenho uma hérnia, eu posso? Pode, deve, né? Deve mesmo, Deve. gente. Porque o meu eu tenho na cervical, tenho na L5 e tenho na lombar. Ó, que maravilha. É que assim, toda ferrada. Né? Tem algumas hérnias que realmente a gente não tem mais o que fazer e tem casos que a gente não pode nem mexer. Mas aí a pessoa já vai estar com uma dor absurda, né? Normalmente essa galera que tá assim já tem consciência que nada mais vai salvar, só a cirurgia. Então, sempre quando o paciente tem hérnia, eu falo, ó, vem, traz o exame de imagem, assim como eu falei com você, pra ver direitinho como que tá essa hérnia e a gente decidir se pode, não pode fazer o tratamento, como que vai ser, como que não vai ser. Mas, cara, muitos pacientes têm hérnia lá na clínica e muita gente fica muito bem. Então, super pode, a gente sempre vai analisar, vai ver direitinho o que tá acontecendo. Muita gente já descobriu hérnia porque foi lá na clínica e eu falei, cara, eu tenho certeza que você quer. Vai fazer o exame pra gente só tirar a dúvida e quando a pessoa ia lá e via, realmente era uma hérniazinha. Não, pior assim, eu tenho osteospenia no joelho, em um dos joelhos só. Cara, eu não sinto mais dor. Eu não sinto mais dor. A osteopenia é o iniciozinho da osteoporose, né? Então, tem que ter cuidado. Eu Sim. sempre falo até pra tentar ver de fazer um suplemento de colágeno tipo 2, né? Pra dar uma... Que eu já faço, inclusive. Uma ajudada, Pra quem tem, por exemplo... algum problema articular mesmo, né? De redução de espaço articular é legal também. Eu gosto muito do colágeno tipo 2, orientar pros pacientes. Que acho que dá uma ajudada também. Mas, cara, quiro ajuda muita coisa, porque a gente reconecta o seu corpo com o seu cérebro, né? A gente ativa o seu sistema nervoso central. Então, a partir do momento que a gente faz isso, o seu corpo como um todo vai ficar melhor, você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição, vai funcionar muita coisa da melhor forma, né? Como tem que ser de fato. Por exemplo, tem gente que às vezes tem cólica menstrual absurda e aí dá uma melhorada quando a gente começa a fazer quiro. Mentira! Tem gente que dá uma aliviada. Porque, querendo ou não, tudo é nervo. Imagina que você tem um desalinhamento ali, tá comprimindo seu nervo que deveria estar indo pro seu útero da forma correta e aí tá passando informação a menos e tal. E aí, às vezes, dá uma dorzinha. Gente, olha aí. Pra você que tem, então, cólica menstrual, a quiropraxia também pode te ajudar. Eu não sabia disso, hein? Pode. Sensacional. Não, ajuda em muita coisa. Não, teve um ajuste que ela fez na minha mãe, que ela ajustou o maxilar da minha mãe. Vocês sabiam disso? Que a quiropraxia também faz aquele ajuste do maxilar? Tem gente... É que assim, é o que eu falo. Nossa, bruxismo, vamos lá. É uma pergunta que a gente tem muito também. Você vai tratar meu bruxismo? Não. Não. O bruxismo, na maioria das vezes, é causado por estresse. Como que eu vou tratar algo que é causado pelo seu estresse? Não tem como. A gente vai aliviar sintomas, sim. Então, a gente vai soltar a musculatura, você vai sentir menos incômodo aqui, menos dor de cabeça, que muitas vezes pode estar associado ao bruxismo. Mas tem gente que tem realmente desalinhamento na região. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela abria muito pouco a boca e ela ficou a vida inteira achando que isso é normal. Não é normal, não consigo comer lanche, tenho que comer de garfo e faca. É assim mesmo que a minha boca não abre. E aí, quando a gente foi ver, era uma limitação em relação à articulação dela. Então, quando a gente ajustou, ela falou, Fernanda, mudou agora eu minha como vida. Lanche. Aí eu, maravilhosa. Aí ela, agora eu abro minha boca. Então, a gente ajusta também, porque aqui também é uma articulação, né? A articulação temporomandibular. Gente, que doideira. Então, aquelas pessoas que não conseguem abrir, tem aquela limitação de abrir até aqui, ó. A minha já é... Então, mas aí a gente vai analisar, né? Vai fazer palpação, vai ver direitinho o que pode estar acontecendo. E sendo alguma coisa relacionada a desalinhamento, a gente ajusta também. Mas sempre é importante analisar primeiro, né? Cara, aquilo é perfeito, eu tô te falando! Besta quem não faz. Meu, eu vi eu vi esses dias um vídeo de um cara comentando um ajuste seu. Sim. Que eu fiquei puta. Entendeu? Porque o cara ele viu um vídeo e ele entrou no seu, né, comentando como se fosse uma osteopatia. E não é quiropraxia. Fernanda, pelo amor de Deus.
Pra você. Isso aqui é pra você. Fez um comentário, vai lá ver o que a Fernanda faz. Vai lá fazer seu ajuste antes de abrir sua boca pra falar alguma coisa. Ah, fiquei brava mesmo. Eu hoje em dia já ignoro muitas coisas no meio da internet, né? Eu já me importei muito. Eu já fiquei muito triste com as coisas que são faladas, até porque as pessoas esquecem que quem tá ali do outro lado continua sendo uma pessoa, continua sendo alguém que tá ouvindo e que tá vendo. E as pessoas precisam entender que, assim, existe uma coisa chamada conduta clínica. E existe uma coisa chamada marketing. Uma coisa, muitas vezes, não tem nada a ver com a outra. Eu vou fazer o marketing que eu precisar fazer pra você vir até mim. Sim. A partir do momento que você está dentro da minha sala, dentro do meu consultório, querendo fazer uma consulta comigo, eu vou te educar, eu vou te ensinar o que você tem que saber sobre a sua coluna, sobre a sua patologia, vou descobrir o que você tem e vou traçar o melhor tratamento possível para você. Nesse vídeo, eu estava fazendo uma técnica, né, de CBP. Eu não preciso mostrar no vídeo sobre o exame de imagem, eu fazendo as linhas do exame de imagem, que essa técnica consiste em a gente pegar o exame de imagem para poder ver isso. Eu não vou fazer isso no vídeo porque vai ser chato, ninguém vai querer assistir, só quem vai assistir é Kiro, porque vai entender o que eu tô falando, vai ser médico, fisioterapeuta, que vai entender o que eu tô falando. Você vai entender alguma coisa que eu tô falando sobre exame? Bolhufas. Entendeu? Então, assim, o marketing que é feito por a gente, por mim, né, é um marketing que vai conseguir alcançar qualquer pessoa. Todo mundo que assistir vai entender o que eu tô falando. Se eu chego pra você e falo, você tá com uma disfunção em região sacroiliaca. Sacro o quê? Não foi na igreja? Falei nada pra você, entendeu? Pra você eu não tô dizendo nada. Agora se eu falo, sua perna tá torta. Aí a gente vai saber, com toda certeza. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender que não é porque você é da área da saúde que você tem que falar apenas com pessoas da área da saúde e se isolar no meio ali de quem tá te entendendo. Sim. Você tem que abrir o seu leque e fazer com que outras pessoas entendam o que você tá querendo dizer. E é justamente por isso que a gente consegue ter um alcance muito grande. A gente consegue trazer muita gente pra perto da gente. Porque as pessoas entendem o que a gente tá falando. Sim. Então, assim, existe alguns profissionais que querem ser muito formais. Ok, tá tudo bem. Você vai atrair pessoas pra você e pro seu consultório que gostam dessa linguagem. Se o meu público não for esse, não adianta eu falar dessa forma, porque eles não vão entender. Então, tudo vai de como você estuda o seu público, você entende o seu público para você direcionar o seu marketing. E aí as pessoas não entendem isso e saem falando um monte de coisa do que quer e o que não quer. Mas assim, fala mesmo, comenta no vídeo que eu vou ficar mais famosa ainda, vai vir mais gente atrás de mim. Falem mal, mas fale direito. Entendeu? Assim, hoje, graças a Deus, eu não me importo mais com esses comentários e com essas coisas, mas durante muito tempo eu me importei e eu falo assim, gente, cuidado, porque por mais que vocês achem que vocês podem falar o que vocês quiserem dentro da internet, porque ninguém tá te vendo, ninguém sabe quem você é, quem tá do outro lado que tá sendo julgado, tá lendo isso, são pessoas. E outra, e você pode ir pro tribunal, porque aí você vai ter que provar, né? Porque hoje a internet não é terra sem lei, tem lei sim, senhor. É que às vezes a gente perde um tempão. Mas às vezes vale a pena pra colocar a pessoa no lugar dela. Né? Aí o povo fala de tudo. O povo fala da roupa, fala do cabelo, fala que engordou, fala que emagreceu. Até isso eles ficam comentando. Gente, principalmente porque isso não agrega a nada, né? Então é abster mesmo e... eu acho que hoje em dia... Eu fico até chocada com isso. Porque Kiro é uma profissão tão pequena ainda, né? Em vez das pessoas tentarem entender e apoiar uns aos outros, eles só querem julgar, então... É que é mais fácil, né? Porque, na verdade, gente... A luz ofusca, né? A luz é uma coisa de louco. É complicado. Né? Então, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tem. Cada um com seu jeito, cada um com seu marketing, cada um com sua estratégia. Tudo é questão de estratégia. A estratégia que você usa pra quem você tá querendo chegar. Então, cara, vai fazer o trabalho, sabe? Vai na viver. verdade, eu posso dar minha opinião? Eu acho que ele foi no seu vídeo porque ele sabe a profissional que você é, né? E lá ele sabe que as pessoas iam ver e ia dar um ibope pra ele, né? Porque, né,
Conhece meu rosto, né? Mas é assim mesmo. Eu acho que hoje em dia, se eu tenho a oportunidade de dar minha opinião em relação a algum tipo de conteúdo, que é o que eu estou fazendo em todos os meus vídeos, eu estou expressando o que eu acho em relação àquilo, a gente tem que entender que outras pessoas também vão ter opiniões e também vão expressar as opiniões em relação ao que a gente tá fazendo também. Então, depois que eu entendi isso, tudo ficou mais fácil pra mim, né? Ficou muito mais fácil. Mas, deixa eu falar. O povo fala mesmo. Escuta, mudando de pato pra ganso, e grávida? Como é que se ajusta uma... Primeiro, pode ajustar uma grávida? Pode. Tá, mas a gente fica de barriga pra baixo. Como é que se ajusta uma grávida? Assim, existem, né, as almofadas que são pra gestante, mas não necessariamente precisa usar a almofada, que a almofada, ela tem um corte, né, pra encaixar a barriga e conseguir deitar de barriga pra baixo. Tá. Existe isso? Existe. Mas não necessariamente você precisa usar essa almofada pra poder ajustar, né? Fazer o ajuste que a gente faz normalmente não precisa. Até porque você pode fazer a palpação do paciente sentada. Que na faculdade a gente aprende, né, alguns tipos de palpações que são sentadas, que vai vir movimento terminal, vai vir algumas outras coisas, né? Então, a gente consegue fazer palpação sentada. E o ajuste, por exemplo, de torácica, que é aquele que faz de barriga para baixo, a gente consegue fazer de barriga para cima também. Então, aquele de lado pode ser normal, cervical é de barriga para cima também, ou sentado, então não tem nenhum problema. A única coisa que a gente pede é que esteja depois do 3º mês de gestação. Bom, geralmente é onde, para quem já teve filho, né? Eu tenho um filho, eu sei que a gente começa a ter o incômodo maior na coluna a partir do 5º mês. 5º, 6º mês é o mês que a gente fica com... Já começa a inchar os pés. Dá o peso, já né? dá o peso e a gente arqueia realmente a coluna. Então ajuda muito, assim, até pra questão de ter mais movimento articular na região pélvica, né? Porque a gente ajusta a região sacroiliaca, então ajuda muito pro gestante, né? Pra gestante, pra ela ter uma gestação um pouco mais tranquila, com menos dor, mais facilidade na hora de ter o neném. É muito legal, assim, eu gosto de atender gestante, né? Acho legal, porque dá pra ver na carinha delas que realmente elas ficam felizes, sabe? Com o que a gente faz. Então eu acho bem legal. Eu gosto. E dá pra ajustar os pés, né, também. Porque se você tá com muita... Você libera a coluna, é isso? Como é que é feito o negócio com as grávidas? Porque além da coluna, o que muda pra elas? Muda essa coisa do inchaço? Das dores nas pernas? É que aí também, às vezes, da dor da perna, às vezes sim, né? Vai depender se tá tendo, por exemplo, porque tem alguns casos que começa a ter uma ciatalgia, né? Uma dor ciática, às vezes, por conta do peso, por conta do posicionamento. Então, a dor na perna, às vezes, pode ser isso. Inchaço, muitas vezes, vai estar mais associado a líquido, né? Isso a gente não vai mudar, a não ser que, por exemplo, na massoterapia seja feito um trabalho de uma drenagenzinha para poder dar uma ajudada. Aí, sim. Mas a gente pega mais a parte de coluna mesmo. Tem outras técnicas que são usadas que eu falo que eu, por exemplo, não fiz o curso de gestante específico, a especialização em gestante. O que eu atendo hoje gestante é o que eu aprendi na faculdade, que na minha época da faculdade eles ensinavam, hoje em dia eles não ensinam mais. Mas tem a especialização de gestante, que é bem legal, e eles fazem outras coisas. Eu não trabalho com especialidade em gestante, não. Mas é muito legal, cara, porque eu também não sabia que dava pra ajustar gestante. Porque na minha cabeça, como é que vai deitar de cabeça, né? De barriga pra baixo ali. Não precisa. É bem legal. Eu gosto de atender. Eu atendo com a técnica diversificada normal, né? Mas tem outras técnicas que eles fazem, outras liberações que o pessoal do especialista faz, que é pra ajudar o encaixe do neném, né? Que ajuda pra quem quer ter o parto normal, por exemplo. Tem várias coisas que eles fazem. Eu nunca fiz especialização de gestante. Eu vou fazer, que eu acho legal. Mas o problema é que toda vez que eu falo que eu vou fazer, a agenda tá cheia, eu nunca fecho a agenda. Eu nunca faço. Eu falo, eu vou fazer. Aí abre turma, e daqui a pouco, quando eu vejo, a turma já fechou. É o que eu falo, uma correria, gente. Nunca vejo. É aquela coisa da gente manter o... Gente, fugiu da cabeça que eu vou sempre manter a manutenção. A manutenção, entendeu? Por isso que às vezes não tem horário. Mas a manutenção acaba sendo um pouco mais rápida do que as primeiras vezes, né? Geralmente,
qual é o mínimo de indicação de um tratamento? Vamos supor, a pessoa vai lá, fala, eu quero fazer uma manutenção, eu quero me alinhar e quero ficar bem, por exemplo. Não sei, com 4 sessões, com 10 sessões, Não existe uma regra, né, Aninha? A grande verdade é essa. Não tem uma regra, falar, ai, nossa, vai ficar bem com tantas sessões. Porque vai depender muito de como o seu corpo vai reagir ao meu estímulo. Vai depender do que você tem. Não tem patologia nenhuma, mas ele quer ir lá e se sentir bem. Se sentir bem. Normalmente a gente começa um tratamento semanal e vai espaçando, né? Então a gente faz aí pelo menos umas 2, 3 vezes no mês. Primeiro, depois vai cada 15 dias, 3 semanas, uma vez por mês, né? A gente vai espaçando. Mas aí vai dar umas 5, 10 sessõezinhas pra gente conseguir ter, pelo menos o corpo se sentindo bem, né? Pra quem quer, eu quero só me sentir bem, ter uma vida mais saudável e tal. Mas tudo vai depender muito de tudo, né? Gente, é maravilhoso. Mais uma vez, eu super indico, porque, cara, muda a vida. Real. Teve mais uma pergunta aqui de pernas inquietas. Aquela pessoa que vai dormir e não acaba dormindo direito, porque as pernas não param. Isso aí também tem uma melhora com a quiropraxia? De ficar trocando de posição, que você fala? Não, que as pernas, você tá dormindo, a perna fica inquieta. Tipo, você... Com espasmo? É, como se fosse espasmo. Cara, eu nunca vi. Assim, dentro do consultório, eu nunca tive nenhum caso, assim, que o paciente relatou melhora em relação a isso. Eu acho que isso aí vai estar mais associado à questão neurológica, à questão emocional, muitas vezes, do que alguma coisa que a gente faça na quiro mesmo, sabe? O que a gente fala muito, que a gente vê muito no consultório, é a galera que fala que começou a dormir melhor, no sentido de começou a ter posição pra dormir. Tá. Porque tem gente que não acha posição por dor, né? Então, mas e aquele travesseiro de corpo? Que eu durmo de travesseiro de corpo. Que eu abraço, viro de lado, pum. Sim. Abraço, enfio no meio das minhas pernas e pum, pronto. Também eu acho ele demais. ótimo. Eu acho ele ótimo. Porque, assim, a melhor posição, pensando em parte ergonômica, né? Pra gente dormir é de lado. Porque a gente vai conseguir manter a nossa coluna alinhada. E aí é bom você colocar um travesseiro no meio da perna para não forçar a cápsula articular de quadril. Então é importante se a gente ter um travesseiro no meio da perna dormindo de lado e o travesseiro que tá na cabeça ser desse tamanho de altura. Do tamanho do ombro. Para quando você deitar a cabeça não ficar desabando e nem muito alta, né? Então a gente continuar a cabeça retinha. O travesseiro de corpo você consegue colocar ele no meio da perna e ainda consegue abraçar ele. Então eu acho bem legal ele, sim. Eu acho que vale super a pena ter um travesseiro de corpo. Se não, usa 2 travesseiros, 3 travesseiros, não tem problema, né? E tem também mais uma aqui. A pessoa que dorme de lado, por exemplo, mas ela trava a perna mais para cima do corpo e dói o joelho. Que aí ela tem dor na articulação, não consegue estender a perna. E chega até, se levanta, cai. É importante a gente dar uma analisada como tá no joelho dessa pessoa, né? Fazer um exame de imagem, ver o que tá acontecendo nesse joelho. Porque se quando levanta dá essa perda de força, a gente tem que descobrir o porquê que essa perda de força está acontecendo, né? Se é algum nervinho, se é algo muscular, se é articular. A gente tem que identificar o que é. Mas muita gente, por dormir de lado, às vezes sente... quando coloca uma perna em cima da outra, sente batendo um joelho no outro, sabe? Aí sente uma dorzinha de um joelho estar em contato com o outro. Por isso que a gente fala também pra pôr o travesseiro no meio da perna. Que aí já dá uma ajudada, né? Eu tive uma época, antes de pedalar, foi por isso que eu estimulei o meu pedal, de fortalecimento das pernas mesmo, que quando eu ia, vamos supor, tava subindo um morro a pé, legal. Quando eu ia descer, faltava perna. Tipo, Sim. parece que... Pum, Sim. que é muscular, isso. É muscular e articular, às vezes, também. Por exemplo, quem tem condropatia, né? Uma condromalácia, também vai sentir isso, porque tem menos articulação do que deveria na região patelar. Mas o meu vinha do quadril. Do quadril, porque daí eu perdi a força em cima, na perna, como é que chama? Na virilha. Sim. É como se faltasse perna, não tenho perna. Aí, no seu caso, por exemplo, você tem um pouquinho de compressão de nervo por conta da hérnia, né? Então, às vezes pode dar por conta disso. Ou pode ser alguma coisa na região do encaixe, né? De fêmur com ali na parte do trocânter também. Que é os encaixes que ela faz, gente. A gente vai ajustando. Ela ajusta tudo. Deixa tudo alinhadinho. E quem tem, a gente falou do ajuste do maxilar, quem tem aquele maxilar meio assim,
Torto. Que é a mordida cruzada, né? Também ajusta? Não. Tem gente que... a maioria das vezes que a pessoa tem a mordida cruzada é cirúrgico, né? É que a galera não faz. Mas é cirúrgico. Tem uma pessoa aqui na minha orelha esquerda que tinha que ter feito cirurgia, né? O Vitor. O Vitor, pra quem não conhece, é o meu noivo e meu sócio lá dentro da clínica, né? Ele deveria ter feito a cirurgia, por exemplo, a ortognática, né? Que a gente faz pra ATM. Nunca fez. Né? Foi tentando resolver com o aparelho, foi tentando aos poucos, né? Mas ainda continuou com a alteração. E aí, quem tem isso, por exemplo, às vezes ele tem uma dor de cabeça muito forte na região do olho, às vezes sente dor na região da ATM, sente dor pra mastigar. Mas assim, por exemplo, no caso dele, cara, ele é uma pessoa que mais do que nunca eu quero que fique bem. Cara, ele vive comigo, sabe? Então eu quero que ele fique bem o tempo inteiro. E não é um caso, eu não consigo fazer com que ele pare totalmente de ter essa dor, porque como eu falei, a articulação temporomandibular, que é a ATM, muitas vezes a gente vai só aliviar, né? Eu não vou conseguir tratar, porque no caso dele, por exemplo, é cirúrgico. Sim. Né? Então a gente alivia, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes é cirúrgico, Aninha. Então é mais fácil passar com um dentista, sabe? Passar com um bucomaxilo, fazer os exames, ver direitinho se é ou se não é. Até pra gente depois fazer um plano de tratamento da forma correta, sabe? Porque às vezes eu também não gosto de ficar mentindo um povo, não. Tem uns quiro aí que mente falando que vai tratar tudo e não trata nada. Quando não vai tratar, eu falo, vai tratar não. Vai procurar outra pessoa. Mas aí, tem mais uma coisa, então, que aí já é uma dúvida minha, que provavelmente seja sua também. Como a gente tá falando em cirurgia, pra quem já fez algum tipo de cirurgia, pode ser ajustado? Pode. Eu não vou ajustar a região que foi feita a cirurgia, intervenção cirúrgica. Então, nossa, eu tenho cirurgia, eu fiz cirurgia de hérnia L4, L5. Eu não vou mexer em L4, L5. Até porque a maioria das cirurgias ortopédicas, elas são feitas com hastes, né, metálicas. Elas ficam ali parafusadinhas. Como que eu vou mexer uma coisa que tá parafusada? Não tem como, vai quebrar, né? Então, onde já foi feita cirurgia, a gente não mexe. Tá. Né? O resto a gente mexe normal, mas onde foi feita cirurgia, a gente não mexe, não. Não pode. É contraindicação. Caraca, meu. E ultimamente tem tanta gente fazendo cirurgia sem necessidade. Que se você tivesse feito uma quiropraxia antes, você muito provavelmente não teria feito uma cirurgia. Tô errada? Não, pior que não tá. Tem muita gente... Nossa, muito... Sabe por quê? Ó a lenha na fogueira. Eu tô pegando muito paciente lá na clínica que chega com um exame de imagem que tem hérnia, tem no exame, ali na imagem, tem no laudo, e a pessoa passa com o médico e o médico fala assim, você não tem nada. Como assim? Bota vaca. Como assim não tem nada? Se você sabe que é uma hérnia, você sabe que tá no laudo, tem escrito, como que você vai chegar pro paciente e falar, você não tem nada? Você tem, cara. Então, se você tem que procurar um tratamento da forma correta. E aí tem gente que fala, não tem nada, não tenho nada, não tenho nada. Vai viver a vida como se nada tivesse acontecendo, não vai fazer nenhum tratamento, e aí vai estourar, entendeu? Uma hora vai chegar e vai dar ruim de verdade. Aí vai ter que fazer cirurgia. Quando, na verdade, se tivesse tratado lá atrás, porque muitas vezes não é orientado da forma correta, já teria melhorado. Mas por não ter sido orientado, teve que fazer cirurgia depois. É a mesma coisa que às vezes tem alguma coisa, né? Vai fazer fisioterapia. Não estou desmerecendo os fisioterapeutas. Muito pelo contrário, ok? Mas a quiropraxia, às vezes, vai muito mais rápido do que uma fisioterapia, choquinho. É porque, assim, eu acho que vai muito do profissional também. Porque tem gente que só coloca você lá e deixa você viver lá, entendeu? Que é o que acontece. Gente, eu não tô generalizando, ok? Sim. Nos planos de saúde, quando nós vamos para uma fisioterapia, é exatamente, a quantidade é melhor do que a qualidade, né? Quando eu fiz fisioterapia com uma amiga, Fabrini, beijo pra você, tá convidada pra vir também no Cola no Cast, tô te esperando aqui. Fabrini Lessa, doutora Fabrini Lessa. Ela está com o paciente em tempo ela e o paciente. Faz isso tantas vezes, repetição ali, até que você faz. Sim. E faz com maestria. Ok, eu acho super válido. Sim. Mas o ajuste, quando eu vou pra clínica, lá na Mãos que Curam, cara,
É imediato. A quiropraxia tem muito isso, né? A gente tem um efeito muito imediato no paciente. Evidentemente, logo depois, se você não trata certinho, né? A gente ajustou, vai voltar o desalinhamento e a gente precisa ajustar de novo. É o que eu falo, que tem que ter a manutenção, gente. Tem que continuar. Mas o que eu acho muito legal da quiro é isso. Porque a gente já começa a ver alguma diferença desde a primeira sessão, sabe? Quantas vezes eu já não cheguei lá que eu não conseguia abaixar? Travada. Travadaça, mesmo. É que ela some, tá? Aquela coisa do sofá que vocês viram há pouco tempo foi real, entendeu? Ela foi chegou real. Eu tava realmente com dor e eu travei porque eu fui buscar, fui levantar o sofá. Eu falei, cara, Fernanda, me help. Como ela já mexe comigo já há muito tempo, eu falei, pode vir. Né? Mas, cara, qualquer coisa que você vai... Às vezes a gente vai... Uma virada, sei lá, o meu pescoço às vezes trava também. Dormindo, eu vou fazer mexer, faz... Que eu falo, caraca, o que eu fiz aqui? Que às vezes é a posição que você tá, né? Tá tudo. Gente, nosso corpo pensa, ele trabalha 24 horas. 24 horas. Até quando a gente tá dormindo, ele tá trabalhando. Sim. Então, assim, se você não faz nada pra isso, eu sinto muito, você não vai ter um corpo saudável. Com certeza. Não tem outra opção. Tem gente que acha que não, é só viver e já era. Não, você tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da sua articulação, tem que fazer tudo. É aquela coisa, a gente pode até não gostar. Mas você já viu adulto fazer tudo que gosta? Não, quando a gente é adulto, a gente tem que fazer o que a gente não gosta também, tá tudo certo. A vida é isso. E como é que a gente acha vocês? Pra você que tá querendo essa pergunta até agora aí, como é que eu vou lá na Mãos que Curam? Então, a gente tá localizado no Tatuapé, né? O nome da rua é Rua Mestrinho, número 26. Rua Mestrinho, número 26. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço de lá e o telefone de lá também. Aí é só... Normalmente a gente faz a consulta com horário marcado, né? Sim. Então, principalmente pelo número de celular ou pelas redes sociais, mandar mensagem pra gente marcar o horário certinho, marcar a avaliação. Mas a gente tá ali na Rua Mestrinho 26, caso queiram passar lá e dar uma olhada. Se a gente estiver livre, a gente já encaixa na agenda também. É difícil mas se tiver, a gente... Olha, gente, geralmente é muito difícil. Pode ir hoje, amanhã a gente não vai dar. A maioria das vezes, né, Aninha? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente acabou de completar 1 ano de clínica esse mês. Né? Não, e graças a Deus você está capacitando novos profissionais, porque realmente a gente fica na fila de espera, gente. Porque não tem horário. Por isso que eu tô falando, é difícil você chegar lá e falar, preciso do ajuste agora. É muito difícil ter um horário. Né? Então, o pior que é verdade, Você tem, assim, já tá... Eu quero fazer um tratamento com a Fernanda. Já entre em contato. @Mãos que Curam Quiropraxia. Quiropraxia Mãos que Curam. Quiropraxia Mãos que Curam. Desculpa. @Quiropraxia Mãos que Curam. Quiropraxia Mãos que Curam. A foto é de uma coluna. Com a mãozinha. Com a mãozinha, entendeu? Ajustando. E aí, quando vocês entrarem, vocês vão ver minha cara lá, vocês vão saber que sou eu. Ou também nas redes sociais, aqui eu vou deixar pra vocês, e nas minhas redes sociais também tem, né? Tem vários vídeos vídeo collab, né? A gente tem vários vídeos collab, porque eu falo pra ela, Fê, vamos fazer. Porque as pessoas têm que saber. As pessoas precisam conhecer a quiropraxia, né? Hoje, Exatamente. Graças a Deus, tá muito mais falado sobre, mas as pessoas precisam saber mais, né? Mas quanto mais souberem, melhor. E às vezes a gente cria uns vídeos de palhaçada, né? Mas realmente a gente precisa fazer com que as pessoas prestem atenção no que tá acontecendo, né? E não só isso, Aninha, eu acho que assim, a gente fazer uns vídeos engraçados, uns vídeos com humor, é tão importante, porque... O nosso dia já é tão pesado, é tanta coisa ruim que a gente vê, sabe? Então, se você consegue arrancar pelo menos um sorriso de alguém no seu dia, pode ter certeza que seu dia vai ser melhor daquela pessoa também. Com toda certeza. Então, eu acho que é importante isso também, sabe? Eu prezo muito por isso, tanto que todo mundo fala, nossa, a Fernanda é bem divertida, eu sou divertida, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de falar palhaçada, porque eu acho que eu ver a pessoa na minha frente dando risada de algo que eu fiz essa pessoa rir, pra mim é muito, muito mais legal, sabe? Cura, né? É a cura, gente. Tem gente que vai lá, não precisa nem nada na coluna, só precisa conversar e aí tá tudo certo também. É uma delícia, não é? E distrai você também, né? Isso é lidar com pessoas e gostar de lidar com pessoas. Sim. Porque tem gente que trabalha com pessoas e não gosta. Isso é verdade. Mas quem gosta, é assim. Eu amo pessoas. Quanto mais histórias virem pra minha vida e me contarem mais histórias, mais eu gosto. Adoro saber da vida dos outros.
Aí, gente. Vamos fazer o seguinte? Nós chegamos no final, mas está aberto aqui, como da outra vez que a Fernanda veio, as perguntas que vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários também aqui do vídeo, porque ou nós trazemos a Fê, ou ela responde também lá na Quiropraxia Mãos que Curam. Mas eu vou trazer a Fernanda de volta ainda. Sim. Porque vai ter mais novidades. Sempre tem. É. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tá acontecendo alguma coisa na nossa vida, né? Sempre. Quem sabe a gente não faz também uma live de lá. De lá da clínica, para vocês verem como é feito, né? Como é que é esse ajuste, como é que é não sei o que e tal. E já vamos respondendo ali a galera no ao vivo e a cores ali também. Bora agora, só pra terminar, ajustar a cervical da Aninha, pra galera ver aí o pescocinho. Vocês querem ver, gente? Como a minha tia fala, matar galinha. Você Bora quer? ajustar? Se eu ficar aqui na frente aqui, é ruim ou não? Dá pra ir? Então vamos lá. Vou de cadeira e A cadeira é mais fácil. E aí a galera aqui do TikTok também vê. Tá a galera aqui também. Tá a né? galera aqui, ó. Gente, um câmeras. ajuste aqui. Tem como abaixar um pouquinho pra cá? Vem. Aí. No ajuste a gente faz palpação Peraí, deixa e joga um mais pra frente. Pega mais pra frente. Aqui. De palpa pra entender o que tá acontecendo, né? Ih, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Verificando coisa. Deixa eu ver. Oxi! Tem que verificar pra... É tipo um Pra saber, quebra-cabeça. pra saber que eu tô online mesmo. Pronto. É tipo a Foi. Netflix. Você continua. Vai lá. Vai falando aí. Ó, a gente vai palpando aqui a região cervical. Depois de achar essa luxação, a gente posiciona. Fez o posicionamento, aí agora a gente vai ajustar. Não dói nada, gente. É um alívio. Nossa. Nossa, que ele tomou delícia. susto aqui, hein? Então, eu vi que ele tomou susto aqui. Deu aflição. Prontinho, Aninha. Aí, gente, pelo amor de Deus, que delícia! É que a Ana já tá acostumada com esse babado, hein? O moço ali não tá acostumado, não, acho que nunca ouviu. Quer fazer? Na hora que eu fiz, ele Quer fez instalar assim. seu pescoço? É um alívio, gente, porque libera todo o nosso... A musculatura, né? a tensão. É. Libera a tensão, é uma coisa de louco. Bom, gente, então, pra você que quer conhecer, já tá lá. @Quiropraxia Mãos que Curam, Fernanda Braga, pra você. E vão visitar a gente, vão conhecer a gente. Vocês vão gostar, a gente é legal. E fala que viu aqui. Ixi, aí se falar que viu aqui, então, aí tem um desconto. Rola cupom de desconto lá. Aê, tá vendo? Vamos que vamos. Não, podem ir. Obrigada, viu, Aninha? Eu que Obrigada pelo agradeço. espaço, obrigada pela oportunidade da gente falar, da gente fazer a profissão ser mais vista, né? A gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem o que a gente faz, que é muito importante hoje em dia. Quanto mais nós formos ouvidos, melhor. Com toda certeza. Então, com toda muito obrigada certeza. pelo espaço Eu também. que agradeço. Então, galera, esse foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui do Pocket Studio, Jardim Pamplona Shopping. Beijo pra vocês e até a semana que vem, se Deus Beijos. quiser. Beijo!